Temos aqui escoamento compressivo unidimensional, tá? Somente em uma dimensão, ok? Existe também escoamento compressivo em mais de uma dimensão, mas o nosso objetivo aqui é estudar somente em uma dimensão. Muito bem. O que nós temos aí? Ó? Escoamento não isentrópico de um gás ideal. Ó. Lembre que ele é não isentrópico. Tá? Nós vimos algumas condições de escoamento isentrópico, com área constante, com transferência de calor e sem atrito. Tá? A gente estudou, quer dizer, existe o estudo também em termodinâmica, desse escoamento não isentrópico, tá? Área constante, com transferência de calor e sem atrito, mas muitas vezes de escoamento com Mach menor que 0,3. Tá? Nós vamos ver o que vai acontecer agora na parte do subsolo. Aqui nós temos a equação da continuidade ou da conservação da massa, né? Você tem um tubo, né? A seção 1 e a seção 2 lá na frente, tá? A seção 1 aqui, a seção 2 aqui, tá? O escoamento de um gás passando por aqui. Esse aqui é o sentido do escoamento, seria ρ1 vezes V1 vezes a área igual a ρ2 vezes V2 vezes a área. A área é a mesma, então, ó, ρ1 vezes V1 é igual a ρ2 vezes V2, que é igual a vazão máxima dividido pela área, tá? Se o escoamento fosse um fluido incompressível, V1 seria igual a V2, tá? Porque as densidades seriam iguais, mas aqui não é. Nós temos a equação da quantidade de movimento linear, tá? As forças que atuam, tá? É só a pressão. É só a pressão, tá? A força de atrito não tem, porque não tem atrito, tá? É igual a M ponto vezes V2 menos V1, ok? E aí, P1 menos P2 vezes a área é igual a M ponto vezes V2 menos V1, ok? Nós temos a equação da primeira lei da termodinâmica, tá? Que nós temos a taxa de transferência de calor, tá? Nós temos a entalpia na seção 1, a entalpia na seção 2, a parte da energia cinética na seção 1 e a parte da energia cinética na seção 2. Esse termo, ó, H01, que está aqui também, ó, quando passa para cá, esse H01 é o H1 mais V1 ao quadrado sobre 2, que está aqui. Ó. A mesma coisa acontece com H02, que é H2 mais V2 ao quadrado sobre 2. Essa aqui é chamada entalpia de estagnação. Tá? O H02 também é chamado de entalpia de estagnação. O processo de estagnação ele ocorre quando ele é isentrópico. Tá? Então, nas condições de estagnação, né, quando o processo é isentrópico, eles são iguais. Como aqui não é isentrópico, o H02 vai ser diferente do H01. Por quê? Porque tem uma taxa de transferência de calor. Tá? Se não houvesse, eles seriam iguais. Ok? Esse aqui pode ser maior ou menor que esse, dependendo se a taxa de transferência de calor está tendo transferência de calor para o tubo ou não. Tá? Nós temos aqui que variação de entalpia é o Cp vezes o ΔT. Tá? Lembrando disso aí. Tá? E aí, variação de entropia para um gás ideal, nós vamos usar essa equação aqui. Tá? O ΔS é Cp Ln de T2 sobre T1 menos R vezes Ln de P2 sobre P1. Tá? Esse R é a constante universal de um determinado gás, geralmente o ar, né, que é o mais comum. E a segunda lei da termodinâmica para volume de controle, tá? Se o processo não fosse em regime permanente, mas aqui é tudo regime permanente, aqui teria um ΔS sobre ΔT, a variação da entropia com o tempo. Mas como é regime permanente, aqui é zero. Tá? É igual a taxa de transferência de entropia devido à taxa de transferência de calor, mais o M ponto que multiplica S1 menos S2, tá? Que é uma taxa de transferência de entropia devido à vazão máxima, mais a taxa de geração de entropia. Tá? Essa aqui se aprende lá em termodinâmica, na segunda lei, a segunda lei da termodinâmica para volume de controle. Tá?
pressão e estagnação, elas serão diferentes no caso do processo não isentrópico. E a temperatura de estagnação também, tá? Bom. E agora, então nós falamos o quê? Escoamento dentro de um tubo, área constante, sem atrito, mas com transferência de calor. Tá? Agora, e o escoamento não era isentrópico, ok? Agora, o escoamento isentrópico, um detalhe, lá era escoamento não isentrópico, área constante, tinha transferência de calor e não tinha atrito. Agora, o escoamento é isentrópico, a área é variável, o calor transferido é zero, não tem transferência de calor e não tem atrito. Então, nesse caso, se o escoamento é isentrópico, S1 é igual a S2. E aí a gente vai usar podemos usar essas relações aqui para processos isentrópicos, ok? Que a gente viu na aula passada. A equação da continuidade continua a mesma. Tá? A vazão máxima é igual a ρ1 vezes V1 vezes A1, que é igual a ρ2 vezes V2 vezes A2, que é igual a constante. Como a área é variável, tá? A1 vai ser diferente de A2, ok? Mas, a entalpia de estagnação ela é a mesma. Aqui nós temos essa segunda equação, a equação da quantidade de movimento linear. Tá? As forças que atuam sobre o volume de controle é CRX, a resultante na direção X, mais P1 vezes A1, menos P2 vezes A2, ou seja, é a pressão do lado aqui da seção 1, a pressão do lado da seção 2 é igual à variação da quantidade de movimento linear. Tá? M ponto vezes V2 desse lado, M ponto vezes V1 desse lado e M ponto vezes V2 desse lado. Tá? Bom, aqui está explicando a situação. O ponto de estagnação, tá? Aqui nós estamos na entalpia em função da entropia. E aí nós temos os dois processos, a seção 1 e a seção 2. Tá? Como eles têm a mesma entropia, vai estar sobre a mesma linha vertical, que é igual o ponto de estagnação. Tá? Por exemplo, o ponto 1, tá? Ele tem uma energia térmica, tá? E uma energia cinética. Tá? E o ponto 2, ele tem uma energia térmica, por exemplo, menor, mas uma energia cinética maior. Porém, a energia total é a mesma, é igual para os dois, tá? Que corresponde no ponto de estagnação. Tá? Então tá aqui, energia cinética, tá tudo aqui explicado, ok? Bom, vamos lá continuar o nosso processo, o escoamento isentrópico de um gás ideal com área variável. Nós deduzimos a equação da continuidade, tá? Que isso aqui é constante, tá? E aí, quando a gente deriva e rearranja os termos, a gente deriva essa equação, tá? Por exemplo, a derivada em relação... aqui a gente tem que fazer a derivada do produto de 3 variáveis, tá? Fica a derivada do primeiro vezes os outros 2, a derivada do segundo vezes os 2, a derivada do terceiro vezes os outros 2, tá? E quando a gente rearranja isso, tá? Se isso aqui é igual a constante, então vai ficar V vezes A dρ mais ρA dV mais ρV dA. É igual a zero, porque isso aqui é uma constante. Tá? Depois divide tudo por ρVA, vai ficar dA sobre A mais dρ sobre ρ mais dV sobre V é igual a zero. Beleza? Bom, e aí a gente pega a equação da quantidade de movimento linear, tá? Para o processo isentrópico a gente tem essa relação, tá? Que foi deduzida para um processo isentrópico, se deduziu a velocidade do som ao quadrado, que é a derivada da pressão em relação à densidade, tá ok? Tá? Então a gente pegou esse termo, vai pegar esse termo aqui também, tá?
E aí, juntando aquela equação da continuidade no slide, sem ser o último, o penúltimo, mais as coisas do último slide, a gente chega nessa relação aqui, tá? Uma relação da pressão com a energia cinética, da área com o número de Mach, tá? Que tem a ver com aquela velocidade do som, que é igual menos a derivada da velocidade em relação a v. Então, é a partir dessa equação, que tanto que ela está marcada em verde, que nós vamos verificar como que é essa questão do escoamento. Beleza? Muito bem. Vamos começar com o escoamento subsônico. Presta atenção, aqui talvez pode ser que fique um pouco confuso para vocês, mas depois tem um diagrama para mostrar as 4 situações que ocorrem, tá? No escoamento subsônico, tá? O Mach é menor que 1. Pegando aquela equação, essa equação aqui, ó, número de Mach é menor que 1. Então, esse termo aqui, ó, ele vai ser maior que 0. Então, no escoamento subsônico, ele ocorre num canal convergente. É aí que a gente está trabalhando agora com variação de área, tá? O que é um canal convergente? A área diminui, então o delta A é negativo, tá? Ele é menor que 0. O que vai acontecer com a pressão? Tá? Então, esse aqui é positivo, esse delta A esse aqui é positivo, mas esse delta A é negativo, tá? Se o delta A, isso aqui tudo é negativo, esse delta P é negativo, e o delta V, como aqui é negativo, ele é positivo. Ou seja, quando ocorre um escoamento em um canal convergente, a pressão diminui e a velocidade aumenta, tá? Não é isso que ocorre, tá? É muito comum um chuveiro, geralmente quando instalado no prédio, o pessoal coloca um redutor de pressão, tá? O redutor de pressão, o que é? Ele é um dispositivo em que a área, em que você tem um estrangulamento da área, uma diminuição da área, que é esse caso aqui. A pressão vai diminuir. O que vai acontecer com a velocidade? Vai aumentar. Beleza? Tudo bem até aí? Então, ó, lembre-se, um canal convergente, que é o real, que é o físico, é um bocal subsônico. Tá? Aqui tudo bate. O que é um bocal? É um dispositivo que acelera o escoamento. Ele vai fazer aumentar. Onde que tem coifa geralmente coifa em cima de churrasqueira, tá? Ela tem uma área grande, depois mais para cima ela diminui a área, né? Qual é o objetivo? É acelerar o movimento, a velocidade, tá? Para que aqueles gases ali da fumaça saiam, subam com mais eficiência, tá? Se fosse uma coifa invertida, poderia ficar um monte de fumaça ali na altura das pessoas, tá? Mas lembre-se, escoamento subsônico, canal convergente, é um bocal subsônico. Tá. Escoamento subsônico, ainda as mesmas equações, tá? E agora, o que acontece? O Mach é menor que 1, isso aqui é positivo. Só que o canal é divergente, tá? Então, ó, essa variação de área é positiva, isso aqui tudo é positivo. Então, o ΔP é positivo. E o ΔV é negativo, tá? Então, quando você passa de uma seção divergente, tá? Essa área vai aumentar, a pressão aumenta, a velocidade diminui, tá? Então, ó, um canal divergente é um difusor subsônico. Difusor é um dispositivo que desacelera o escoamento. Então, lembre, canal convergente é um bocal subsônico.
Bocal acelera o escoamento, o difusor desacelera o escoamento. Até agora estamos no escoamento subsônico. Vamos passar agora para o escoamento supersônico. Tá? Para um canal convergente, igual o primeiro caso do subsônico, só que agora é o supersônico. O que acontece no escoamento supersônico? O Mach é maior que 1. E esse termo aqui, essa 1 sobre 1 menos m ao quadrado, ele vai ser negativo. Tá? Mas o ΔA é negativo também. Ó. O ΔA é negativo. Esse termo todo é negativo. Negativo com negativo dá positivo. Então, o ΔP é positivo. O ΔV, como ele é negativo aqui e esse aqui é positivo, o ΔV vai ser negativo. Tá? Perceba que, ao contrário do escoamento subsônico, no canal convergente, se o escoamento, quando o escoamento foi subsônico, o ΔP diminuiu e o ΔV aumentou. Aqui no escoamento supersônico, tá? Por causa da equação, o ΔP aumenta e o ΔV diminui. Então, ó, um canal convergente é o quê? É um difusor supersônico. Tá? Difusor desacelera o escoamento. Vocês não precisam ficar decorando um monte dessas coisas, não, tá? Assim, mas é só para a gente vocês entenderem que aqui no escoamento supersônico as coisas mudam de figura. Ó, escoamento supersônico, Mach maior que 1, esse termo aqui é negativo, agora é um canal divergente. Esse termo é negativo e o ΔA é positivo. Esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. Então, isso aqui tudo dá negativo, esse termo do meio. Então, ΔP é negativo. Esse aqui é negativo. Negativo com negativo vai dar um ΔV positivo. Então, num canal divergente em que a área aumenta, a pressão diminui e a velocidade aumenta. Então, um canal divergente é o bocal supersônico. Percebam que acontece de modo oposto em relação ao escoamento subsônico. Tá? Então, aqui está o regime de escoamento. Ó, o bocal, tá? Canal convergente. E esse aqui é um canal divergente. Canal divergente, canal convergente. Tá? Escoamento subsônico. Ó, no canal convergente, beleza, o ΔP diminui e o ΔV aumenta, né? Acelera o escoamento. Então, aqui nós temos um bocal subsônico, em termos de acelerar o escoamento. O segundo que nós vimos foi esse. Escoamento subsônico em um canal divergente. Aumenta a pressão e diminui a velocidade. Tá? Um canal divergente é um difusor subsônico. Tá? Desacelera o escoamento. Agora, olha como é trocado, ó, em X, ó, tá? Aqui, com Mach maior que 1, num canal convergente, esse canal convergente é um bocal supersônico. Isso aqui indica bocal acelera o escoamento, difusor desacelera o escoamento. Então, aqui vai ter o escoamento vai acelerar. O que acontece aqui no canal convergente por subsônico, acontece aqui no canal divergente para o supersônico. E desse outro lado aqui, o que vai acontecer? Tá? Um canal convergente de um escoamento supersônico vai aumentar a pressão e diminuir a velocidade. Então, um canal convergente de um escoamento supersônico é o quê? Um difusor supersônico, ou seja, desacelera o escoamento. Tá? O que está trocado é aqui de baixo que a gente não está acostumado. A gente está acostumado aqui em cima, tá? Nos escoamentos subsônicos. Beleza? Muito bem. E aí?
o que acontece se o escoamento for sônico, quando o Mach tende a 1? Olha só, 1 sobre 1 menos m ao quadrado vai tender aqui, é infinito. Tá? A gente vai ver essa questão aqui, o que acontece depois, tá? Mas o gradiente de pressão tende a ir para o infinito e a velocidade tende a ir para o infinito, tá? Então, para se evitar essa singularidade, o que a gente faz? Faz o ΔA tender para zero, você diminui o tamanho da área, quando o Mach tende a 1. Tá? Isso aqui foi o que eu acabei de falar aqui, nem vou repetir, tá? É o que está escrito tudo que eu falei no slide anterior, beleza? Mas está escrito aí, só dá um pause, não tem erro. Bom, aqui, ó, uma coisa que é interessante, olha só. Para o escoamento isentrópico, a condição sônica só pode ser atingida em uma garganta com área de seção mínima. Tá? Isso não significa que uma garganta deve ter Mach igual a 1, pois pode não haver escoamento no dispositivo. Vou falar como que acontece isso, tá? Quer dizer, vai acontecer que aí o escoamento fica bloqueado, tá? O pessoal usa esse termo. Bom, beleza. Até agora nós falamos de canais convergentes e canais divergentes, beleza? E aí, quando se quer acelerar um escoamento, desde a velocidade igual a zero, até uma velocidade supersônica. Como é que se faz isso? Vou voltar um pouco aqui os slides, tá? Aqui, ó, acelera. E aqui, acelera. Aqui, desacelera. E aqui, desacelera. Bom, nós não vamos trabalhar com esses dois casos aqui que não compensa. Para a gente poder acelerar, vamos supor aqui o escoamento zero. A gente usa um canal convergente, tá? Que é um bocal subsônico, junto com um canal divergente, que é um bocal supersônico. Tá? Então, a gente usa os dois. Perceba que aqui vai ter uma área pequena, aqui uma área grande. Aqui tem uma área pequena, aqui uma área grande. Beleza? Então, ó, é necessário um bocal subsônico, canal convergente, e um bocal supersônico, canal divergente, com Mach igual a 1 na garganta, que é chamado bocal convergente e divergente, ou bocal CD. Beleza? Tá? É isso que é feito para grandes impulsos aí de alguns dispositivos aí, ou de algumas aeronaves, de foguetes, sabe? Para dar esses impulsos aí. Então, usa esses tipos de bocais aí. Bom, a gente pode usar as relações, como as relações são isentrópicas, a gente pode usar essas relações aqui, tá? E aí, a gente, relacionando as equações de quantidade e movimento linear, a gente já vai usar essas equações prontas, tá? Da continuidade e relações isentrópicas das propriedades, a gente tem a relação entre a propriedade de estagnação e uma propriedade local, relacionada com a razão entre os calores específicos de um determinado gás e o número de Mach. Tá? Então, aqui é a relação entre pressões, relação entre densidades e relação entre temperaturas. É aqui que nós vamos trabalhar nesses escoamentos com área variável. Bom, e quando nós tivermos que a velocidade do gás é igual à velocidade do som, ou seja, quando o Mach é igual a 1, o escoamento é sônico. A gente tem nós temos as chamadas condições críticas, tá? Que nós vamos ter as propriedades críticas e elas são simbolizadas por asterisco,
Então, ó, aquelas equações do slide anterior, a gente faz o MAC igual a 1. Vou voltar aqui um pouco. Tá, ó. Vou pegar esse aqui da temperatura, que é mais simples. Tá, ó. Perceba que tem um MAC aqui ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar 1 mais K menos 1 sobre 2. Oh, esqueci de comentar. Falei que era fácil. Vai ficar 1 mais K menos 1 sobre 2. Passo 2 multiplicando, 2 mais 1, 2 vezes 1 dá 2, fica 2 mais K menos 1 dividido por 2. Então, vai ficar K mais 1 dividido por 2. Tá? Aqui. A mesma coisa acontece com a pressão e a mesma coisa acontece com a densidade. Às vezes não precisa usar a equação de densidade, porque se nós tivermos a pressão e a temperatura, claro que a velocidade não, pressão e temperatura, a gente consegue determinar a densidade do gás, tá? Pela equação dos gases ideais. Tá? Então é possível. Muito bem. Aqui estão as condições críticas para o ar, K igual a 1,4, tá? Para pressão, para relação de densidade e relação de temperatura. Tá? Podemos usar isso aqui direto, ao invés de ficar fazendo esses cálculos aqui, tá? Porque, na maioria das vezes, praticamente 100%, nós vamos trabalhar com o ar, tá? Vou ficar inventando moda de ficar trabalhando com outros gases, não, tá? Senão vai faltar ar para nós, é melhor ter mais ar. Haja vista que está terminando o semestre, vocês têm alguns trabalhos aí para terminar. Vamos fazer uma compressão dessa matéria aqui e vamos terminar o semestre. Muito bem. E aqui nós temos também a relação entre uma área qualquer do canal e a área crítica. Tá? E aqui, ó, essa relação toda aqui, tá? E aqui, essa equação, essa parte que é válida para o ar, tá? Para o K igual a 1,4. E aqui a velocidade, né, do escoamento, que é igual à velocidade do som, tá? A velocidade crítica, que é essa expressão aqui, tá? Substituindo o K para o ar, vai dar 7 vezes RT0 sobre 6, tá? Esse R é o 287 Joule por quilo Kelvin, e o T0 é uma temperatura em Kelvin, ok? Bom, sempre nós temos essa situação, tá? O estado de estagnação é o estado mais alto que tem, tá? Os estados reais, estado 1, estado 2, estado 3, 4, 5, 6, eles sempre estão abaixo do estado de estagnação, tá? Vamos considerar que esses estados aqui, 1 e 2, ocorrem com processos isentrópicos. O estado crítico está abaixo desses estados reais, de um modo geral. Até agora que a gente viu, ele está abaixo, tá? Com certeza também, então, vai estar abaixo do estado de estagnação. Depois eu vou comentar um detalhe aí do estado de estagnação com vocês, beleza? Para ficar mais claro isso. Bom, então, ó, lembra que eu comentei com vocês a questão do escoamento? A gente viu o escoamento num canal convergente, num canal divergente? Muito bem. Como que a gente faz agora? Escoamento é um bocal convergente. O que acontece de um modo geral, ou de maneira geral? Tá? Como que a gente faz para acelerar o escoamento? Ó, aqui, vocês já vão entender essa questão, das propriedades de estagnação. Tá? Por exemplo, se o fluido aqui estiver parado, ele vai entrar no bocal, tá? E aqui vai sair com uma determinada velocidade. Ok? Como que pode ser feito isso? De duas maneiras. Tá? Se desse lado direito for a pressão atmosférica,
aqui o que a gente faz? Aumenta a pressão. Para uma pressão maior que a pressão atmosférica, o escoamento ir para cá. Se deste lado de cá for a pressão atmosférica, o que a gente faz? Põe uma bomba de vácuo desse lado para puxar o ar. Tá? Ou um ou outro. Tá? O mais comum é pôr uma bomba de vácuo. Ok? Para fazer com que haja um escoamento aqui. Tá? Bom, a condição 1 aqui, né? Esse 1 aqui em algarismo romano. Tá? Ou seja, a bomba de vácuo está parada. Tá? Nós temos a pressão aqui na saída do bocal. Esse PB é uma contrapressão. Tá? Às vezes elas são iguais, às vezes não. Ok? Essa condição 1, tá? Se as duas pressões forem iguais, não vai ter escoamento, vai estar tudo parado. Então percebam que a pressão sobre a pressão de estagnação é 1, ou seja, se aqui for uma pressão de 1 atmosfera, vai estar tudo a pressão de 1 atmosfera. Tá? Então é aqui que entra essa questão da pressão de estagnação. Quando a velocidade está parada, a velocidade do escoamento. Beleza? Que cai nesse gráfico aqui da vazão mássica, tá? Que relaciona a pressão crítica sobre a pressão de estagnação. Tá? Então, ó, cai nesse ponto, esse primeiro ponto aqui. Não tem vazão mássica do escoamento. E aqui, por exemplo, aqui é um outro gráfico, né? Simulando a situação, que é a pressão sobre a pressão de estagnação. Se ela é 1, ó, esse escoamento aqui está parado. Tá? A pressão aqui desse lado aqui na saída, da garganta, é a mesma pressão aqui. Tá? Muito bem. O que acontece? Vamos pegar a situação 2 e depois a situação 3. Tá? A gente faz essa pressão aqui, né, essa pressão aqui desse lado, ser menor que essa pressão. Tá? Então, ó, esse P sobre P0 começa a diminuir. Então, você começa a ter um escoamento, tá? Nesse regime aqui, o ponto 2 e o ponto 3. Tá? Então, eu percebo, o ponto 2 vai ter uma vazão mássica. O ponto 3, aqui, né, terceiro item aqui, você vai ter uma vazão mássica maior, porque você está aumentando essa diferença de pressão, está diminuindo essa contrapressão, tá? Mas essa contrapressão ainda é igual a essa pressão aqui na saída, aqui na garganta, tá? Mas ainda não chegou à pressão crítica. Tá? Quando se chega a pressão aqui, a pressão essa contrapressão igual à pressão crítica, tá? Chega aqui no limite, o que acontece? Tá? O escoamento aqui na saída vai ser um escoamento sônico, tá? Que é o 4. A vazão mássica é essa aqui. Ela é a máxima possível quando a contrapressão chega à pressão crítica. Tá? Bom, nesse caso, nós temos essas situações aí, tá? É o que acontece para esse escoamento aí, até a questão da pressão, a pressão da contrapressão ser igual à pressão crítica, ok? E o escoamento continua sendo isentrópico, tá? Ainda, tá? E o que mais pode acontecer? Se a contrapressão, tá? Essa contrapressão aqui, for menor que a pressão crítica, tá? O que vai acontecer com o escoamento? Ele vai se manter bloqueado, tá? Por exemplo, se ele vem para essa quinto item aqui, tá? A vazão mássica não vai aumentar, ela vai se manter, por isso que o pessoal fala de escoamento bloqueado, tá? Cai nesse outro regime aqui,
tá? Ocorre uma expansão, tá? Aqui, tá? Que é um processo irreversível, tá? Então, já é uma outra situação, ok? Que a gente não vai estudar, assim, por enquanto, até agora, tá? Essa questão dessas ondas, tá? Nesse bocal, o que interessa pra gente é a situação 1, 2, 3 e a 4. Depois a gente vai ver quando que a gente acelera, tá? Mas esse caso é somente para o escoamento num bocal convergente, tá? Então, o que é preciso, sim, entender, tá? Se essa pressão for menor, essa pressão aqui, essa contrapressão, né, tem que ser menor que essa pressão aqui do pressão de estagnação, claro, né? Mas ela ainda for maior que a pressão crítica, vai ter um escoamento, mas o escoamento vai ser subsônico. Percebam que, e agora, se for a situação 4, tá? A contrapressão é igual à pressão crítica, tá? É a pressão mínima que vai ter aqui na saída, nós vamos ter um escoamento que começa a ser bloqueado. Se a contrapressão for menor que a pressão crítica, esse escoamento vai continuar bloqueado e pode ocorrer processos irreversíveis ali, tá? Por causa da expansão e por causa das ondas de choque, ok? Bom. Muito bem. Tá? Tudo aquilo que eu falei está aqui, ó. Baixar a pressão. Podemos ter condições sônicas na saída? Olha só, a vazão máxima ocorre quando você tem condições sônicas na saída. Foi o que eu falei para vocês. O Mach na saída é igual a 1. A pressão na saída é igual a contrapressão, que é igual à pressão crítica. O escoamento é bloqueado. Temos a relação entre a pressão na saída e a pressão de estagnação para o escoamento bloqueado, que para o caso do ar vale esse 0,5283. Tá? E aí nós temos a vazão máxima de bloqueio, que é a densidade vezes a velocidade, vezes a área, tudo nas condições críticas, né, com asterisco, em que a área na saída vai ser igual à da condição crítica. E a vazão máxima do escoamento bloqueado é essa relação aqui. Tá? No caso, para o ar, é só colocar K igual a 1,4 e o R igual a 287. E aí a gente tem a vazão máxima bloqueada em função da área na saída, da pressão de estagnação e da temperatura. Tá? Bom, aqui explicação para escoamento bloqueado. Tá? Ó, o primeiro, aumentar a vazão máxima além do bloqueio seria necessário Mach na saída maior que 1, o que não é possível para um canal, para um bocal, tá? Para um canal convergente. 2. O escoamento atingindo as condições sônicas fica insensível às condições ajusantes. Por quê? Você começa a ter um espalhamento do escoamento em todas as direções. Tá? Aí o escoamento deixa de ser unidimensional. Okay? É o que acontece. Bom, e aqui nós temos o diagrama diagrama da temperatura em função da entropia através de um bocal convergente. As condições de estagnação, tá? Chega até a condição crítica, tá? No plano da saída aí do bocal, ok? E aí a contrapressão, que é menor que a pressão crítica, né, você tem ocorre um processo irreversível, porque você tem um aumento da entropia, tá? Daqui para cá até aqui, ó, você tem um processo isentrópico. Opa! Volta aqui. Tem um processo isentrópico. Já aqui na contrapressão, ó, já tem um processo que não é isentrópico, ok? Nós vamos fazer alguns exercícios para vocês entenderem um pouco melhor isso. E agora, o escoamento no canal, bocal convergente e divergente. Tá?
o que acontece? Nós falamos que nós queríamos acelerar esse escoamento, tá? De uma velocidade igual a zero até uma velocidade supersônica, beleza? Então aqui nós temos as condições de escoamento, né? Assim, temperatura T0, P0 e a velocidade zero. Tá? O mesmo gráfico aqui da relação entre pressão e a pressão de estagnação, tá? Aqui é ao longo do bocal CD, tá? Bocal CD, olha só, aqui é a garganta, tá? Onde o MAC pode ser igual a 1, tá? Percebam que para o escoamento, primeiro, se não tiver escoamento, né? Se as pressões forem iguais, P0, aqui P0, por exemplo, né? Ou a bomba não estiver funcionando, não tem escoamento, tá? Seria essa linha tracejada. Mas quando você começa a ter uma contrapressão, em que esse PB, essa contrapressão, é maior que a pressão crítica, você vai ter, você vai começar a ter esses escoamentos aqui, ó, o 1 e o 2. Tá? E aí você tem escoamento subsônicos. Tá? Quando se tem uma pressão crítica aqui na garganta, tá? Você pode ter duas condições para processos entrópicos. Ou o escoamento vai ser subsônico na saída, ou ele vai ser supersônico na saída. Podem acontecer as duas coisas, tá? Só que isso vai depender do quê? Vai depender da contrapressão. Tá? No caso, para que o escoamento seja subsônico na saída, ok? Nós temos aqui o quê? Que essa contrapressão, tá? Ela ainda é maior que a pressão crítica, tá? Para que ele seja supersônico na saída, a pressão crítica vai ser, a contrapressão vai ser menor que a pressão crítica. E aí nós temos umas relações diárias em que isso se possibilita, para que seja possível ocorrer um desses dois escoamentos, tá? Não necessariamente os dois ao mesmo tempo, ok? Mas pode ocorrer uma ou outra, que essa vai ser a condição, tá? Quando essa pressão na garganta é igual à pressão crítica, tá? O escoamento fica com a máxima quantidade de fluido que passa, ok? Outros escoamentos, tá? Abaixo desse 4 aqui, tá? Resulta em ondas de compressão, de expansão, tá? Processos não isentrópicos, ok? Escoamentos que não são em uma dimensão, tá? São multidimensionais, tá? 2, 3 dimensões, beleza? Então, o pessoal chama ondas de compressão e expansão, elas são oblíquas, tá? Não é objeto do nosso estudo aqui de escoamento compressivo, beleza? Então, tá aí.